Você sabia que 99% das mortes após os 75 anos estão relacionadas a algumas causas específicas? Muitas pessoas acreditam que morrer em idade avançada é algo natural, mas, na verdade, a maior parte dessas fatalidades ocorre por riscos que poderiam ser evitados. O problema é que muitas vezes esses riscos são ignorados até que seja tarde demais. Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, a saúde já está comprometida e as opções para se recuperar se tornam limitadas. Mas se você entender esses perigos agora, você pode tomar atitudes para se proteger e até prolongar sua vida de formas que talvez você nunca tenha imaginado. Neste vídeo, vamos explorar as 5 principais causas de morte após os 75 anos. Elas são responsáveis pela grande maioria das fatalidades nessa faixa etária. Algumas dessas causas podem parecer óbvias, mas outras podem te surpreender. No entanto, uma coisa é certa: conhecê-las é o primeiro passo para preveni-las. Essas não são apenas estatísticas. Elas representam vidas reais, famílias reais e escolhas reais. E essas escolhas podem ser a diferença entre enfrentar sérios problemas de saúde ou viver uma vida longa, saudável e plena. Fique comigo até o final, porque essas 5 causas não são inevitáveis. Na verdade, com algumas mudanças pequenas, mas significativas, muitas pessoas conseguiram reduzir bastante seus riscos, mantiveram sua independência por mais tempo e até adicionaram anos, às vezes, até décadas, às suas vidas. As decisões que você toma hoje têm o poder de determinar o quanto você será forte, ativo e independente nos próximos anos. Agora, vamos começar com a primeira causa. Número 1. Doenças cardíacas. A doença cardíaca continua sendo a principal causa de morte entre pessoas com mais de 75 anos. No entanto, muitos não percebem o quanto realmente têm controle sobre ela. O coração é um músculo e, como qualquer outro, permanece forte com os cuidados certos ou enfraquece após anos de negligência. O problema é que nem sempre é possível sentir os sinais de alerta até que o dano já esteja feito. Muitas pessoas assumem que desacelerar, sentir-se cansado ou ficar sem fôlego facilmente é apenas uma consequência natural do envelhecimento. Porém, na realidade, esses podem ser sinais de que o coração não está tão forte quanto costumava ser, e isso merece atenção. Um dos principais fatores que contribuem para as doenças cardíacas é a pressão alta. Com o tempo, ela sobrecarrega as artérias e força o coração a trabalhar mais do que deveria. O problema é que a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas evidentes, não há dor, nem sinais óbvios que alertem para a necessidade de agir. Só quando ocorre um ataque cardíaco ou um derrame é que muitos percebem a gravidade da situação. É por isso que tantas pessoas com mais de 75 anos acabam no hospital sem entender como chegaram lá, mesmo tendo se sentido bem dias antes. Outro grande vilão é a má alimentação. Décadas de consumo de alimentos processados, excesso de sal e gorduras não saudáveis causam danos silenciosos, obstruindo as artérias e reduzindo a circulação sanguínea. E aqui está um ponto que muitos não percebem. Não se trata apenas de evitar alimentos ruins, mas também de incluir os alimentos certos na dieta. O coração precisa de nutrientes adequados para se manter forte, e quando a alimentação é deficiente, os danos ocorrem muito mais rápido do que se imagina. Além disso, a falta de movimento é outro fator crítico. O coração não foi feito para a inatividade. Quando o corpo para de se movimentar, a circulação diminui, os músculos enfraquecem e o coração deixa de receber o estímulo necessário para se manter saudável. Não é preciso correr maratonas, mas manter-se ativo de alguma forma, seja caminhando, alongando-se ou até mesmo praticando exercício simples sentado, melhora a circulação e reduz drasticamente o risco de doenças cardíacas. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que as doenças cardíacas são um destino inevitável. Muitas vezes, olham para parentes que sofreram ataques cardíacos e presumem que esse também será seu futuro. Mas a verdade é que pequenas escolhas consistentes fazem toda a diferença. A alimentação, a movimentação diária e o gerenciamento do estresse desempenham um papel fundamental na saúde do coração. Se há uma única lição a ser tirada disso, é esta: você tem mais poder sobre a saúde do seu coração do que imagina. As escolhas que fizer hoje determinarão a força do seu coração nos próximos anos. E o melhor momento para começar a protegê-lo é agora. Número 2. Quedas e ferimentos. Um dos maiores e mais perigosos riscos depois dos 75 anos não é uma doença, mas algo simples e frequentemente esquecido: uma queda. Pode acontecer em um instante, um passo em falso, um momento de tontura, um piso escorregadio,
e de repente, tudo muda. Um quadril fraturado, um ferimento na cabeça ou até mesmo um pequeno hematoma podem se transformar rapidamente em algo muito sério, com risco de vida. O problema real é que a maioria das pessoas não percebe o quanto se tornam vulneráveis até que seja tarde demais. Aqui vai um dado chocante. As quedas são uma das principais causas de morte por ferimentos em idosos. Elas geram milhões de visitas ao pronto-socorro todos os anos, e para muitos, uma única queda resulta em um declínio do qual nunca mais se recuperam. Uma fratura de quadril, por exemplo, pode significar meses na cama, perda de independência e aumento do risco de infecções e outras complicações. Apesar disso ser tão comum, muitas pessoas não levam a sério a prevenção de quedas até que elas próprias ou alguém que amam passe por uma situação dessas. À medida que envelhecemos, nosso equilíbrio, nossa força muscular e o tempo de reação diminuem aos poucos. E como isso acontece de forma gradual, muitas vezes não percebemos. Você pode até se sentir bem fazendo suas atividades diárias, caminhando pela casa, mas então, um dia, ao tentar alcançar algo, perde o equilíbrio, e a gravidade toma conta do seu corpo. O que antes era um pequeno tropeço, agora pode resultar em um ferimento grave. E tem algo que torna isso ainda mais complicado: o medo de cair. Esse medo faz com que muitas pessoas comecem a evitar se mover. Elas param de caminhar, evitam escadas e limitam suas atividades. Mas quanto menos você se move, mais seus músculos enfraquecem, e quanto mais fracos seus músculos ficam, maior o risco de cair. Esse é um ciclo vicioso que pode rapidamente roubar sua independência. Mas aqui está a boa notícia: quedas não são inevitáveis. Existem maneiras simples, mas poderosas, de reduzir drasticamente o risco. Fortalecer as pernas e o núcleo do corpo, melhorar o equilíbrio e fazer pequenos ajustes em casa, como melhorar a iluminação, usar tapetes antiderrapantes e garantir que os corrimãos sejam resistentes, podem ser a diferença entre se manter ativo e independente ou enfrentar uma lesão grave que pode mudar sua vida para sempre. Outro fator que muitos não consideram são os efeitos colaterais dos medicamentos. Muitas prescrições causam tontura, sonolência ou alterações na pressão arterial, tornando as quedas ainda mais prováveis. Se você já se levantou muito rápido e sentiu tontura, saiba que isso é um sinal de alerta do seu corpo de que algo precisa ser ajustado. Conversar com seu médico sobre os seus medicamentos e entender como eles afetam seu equilíbrio pode ser crucial para a sua saúde. Lembre-se, cair não é apenas um tropeço. É sobre manter-se forte, firme e consciente das pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. Depois dos 75, uma única queda pode mudar tudo. Tomar as precauções certas hoje pode significar anos de independência, mobilidade contínua e uma qualidade de vida muito maior. Número 3. Doenças respiratórias. Respirar é algo que tomamos como garantido até que se torne difícil. Conforme envelhecemos, nossos pulmões não funcionam com a mesma eficiência de antes, e até problemas respiratórios simples podem se transformar em algo sério muito rapidamente. O que começa como uma tosse persistente ou falta de ar pode evoluir para doenças crônicas, infecções e até mesmo hospitalizações. E depois dos 75 anos, as doenças respiratórias se tornam uma das principais causas de morte, não porque sejam inevitáveis, mas porque muitas vezes são ignoradas até que seja tarde demais. Um dos maiores perigos respiratórios é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui condições como empiema e bronquite crônica. Com o tempo, as vias aéreas ficam inflamadas, tornando cada vez mais difícil respirar. Muitos idosos ignoram sintomas como tosse frequente, chiado no peito ou a sensação de falta de ar, assumindo que são apenas parte do envelhecimento. Mas, na realidade, esses são sinais claros de que os pulmões precisam de ajuda. Além disso, há a pneumonia, que pode parecer apenas uma infecção comum, mas para os mais velhos, é muito mais perigosa. O que começa como resfriado ou uma leve congestão torácica pode rapidamente se transformar em uma condição de risco de vida. Isso acontece porque a capacidade do corpo de combater infecções enfraquece com a idade, e muitas hospitalizações após os 75 anos são causadas por pneumonia. Em muitos casos, a infecção leva a um declínio rápido na saúde, do qual alguns nunca se recuperam completamente. Outro grande risco é a má qualidade do ar. Ao longo dos anos, a exposição à poluição, poeira e fumo passivo afeta os pulmões, mesmo dentro de casa. Elementos como mofo, pelos de animais e poluentes internos podem piorar problemas respiratórios sem que você perceba. E se você já tem condições como asma ou DPOC, esses irritantes tornam os sintomas ainda mais graves.
Fazer ajustes simples, como melhorar a qualidade do ar dentro de casa usando purificadores de ar ou evitar a exposição à fumaça, pode proteger muito os seus pulmões. Uma das maneiras mais simples e eficazes de manter seus pulmões fortes é permanecer ativo. Muitas pessoas não percebem, mas os pulmões, assim como qualquer outra parte do corpo, precisam de exercícios para funcionar bem. Quando você se move, seus pulmões se expandem totalmente, ajudando a mantê-los saudáveis e a limpar o acúmulo de muco. Já quando ficamos sentados por longos períodos, os pulmões não trabalham tanto, tornando-se mais vulneráveis a infecções e enfraquecendo a função pulmonar ao longo do tempo. Até mesmo atividades leves, como caminhar ou alongar, podem ajudar a manter os pulmões mais fortes por mais tempo. Outro fator crucial é tomar as vacinas certas. Muitos idosos subestimam a importância de vacinas contra pneumonia, gripe e outras doenças respiratórias, mas essas precauções simples podem reduzir drasticamente o risco de infecções graves. Não se trata apenas de evitar um resfriado forte, mas de prevenir complicações que podem levá-lo ao hospital ou, pior, a algo mais sério. Manter-se atualizado sobre as vacinas pode ser a diferença entre uma doença leve e uma crise de saúde grave. Respirar nunca deveria ser uma luta, mas para muitas pessoas com mais de 75 anos, isso acontece, não porque tem que ser, mas porque elas não agem cedo o suficiente. Seus pulmões estão com você a cada segundo da sua vida, trabalhando para mantê-lo vivo. Cuidar deles, fortalecê-los e protegê-los contra infecções é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para garantir sua saúde e independência por muitos anos. Número 4. Derrame. Um derrame pode acontecer de repente, sem aviso. Em um instante, a vida pode mudar para sempre. É uma das principais causas de morte após os 75 anos, mas o que muita gente não sabe é que existem sinais de alerta e fatores de risco que podem ser controlados. O problema é que, quando um derrame acontece, muitas vezes não há uma segunda chance, o dano costuma ser permanente. Mas aqui está uma informação poderosa: até 80% dos derrames podem ser prevenidos. Isso significa que as escolhas que você faz hoje podem determinar se você continuará independente ou se enfrentará um evento que mudará sua vida para sempre. O que é um derrame? Ele acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é bloqueado repentinamente ou quando um vaso sanguíneo se rompe. Quando isso ocorre, as células cerebrais começam a morrer em questão de minutos. Quanto mais tempo o cérebro fica sem oxigênio, maior é o dano. Alguns derrames são pequenos, causando apenas confusão temporária ou leve fraqueza, mas outros podem deixar a pessoa paralisada, incapaz de falar ou completamente dependente de cuidados. E, em muitos casos, um derrame pode ser fatal. Um dos maiores fatores de risco para o derrame é a pressão alta. Com o tempo, a pressão excessiva enfraquece as artérias, tornando-as mais propensas a rompimentos ou bloqueios. O problema é que a pressão alta geralmente não apresenta sintomas. Muitas pessoas vivem anos sem saber que estão em risco, até que o derrame acontece. Outro fator importante são os ritmos cardíacos irregulares, como a fibrilação atrial. Muitos idosos convivem com essa condição sem perceber e quando o coração bate de maneira irregular, o sangue pode se acumular e formar coágulos. Se um desses coágulos viajar até o cérebro, pode causar um derrame em um instante. A boa notícia: um simples exame médico pode detectar esses problemas precocemente e um tratamento adequado pode reduzir drasticamente os riscos. Além disso, a alimentação e o estilo de vida desempenham um papel fundamental. Consumir alimentos processados, excesso de sal e gorduras prejudiciais aumenta a probabilidade de um derrame, enquanto a falta de atividade física torna o sangue mais espesso e dificulta a circulação. A melhor forma de se proteger é manter uma vida ativa, optar por alimentos ricos em nutrientes e controlar a pressão arterial. Pequenas mudanças, como incluir mais vegetais de folhas verdes, reduzir o consumo de sal e beber mais água, podem fazer uma enorme diferença na sua saúde. Outro alerta importante: os chamados mini-derrames, também conhecidos como ataques isquêmicos transitórios. Se você sentir sintomas como visão turva, fraqueza súbita ou confusão, mesmo que desapareçam rapidamente, não ignore. Procurar atendimento médico imediatamente pode ser a diferença entre prevenir um derrame e enfrentar suas consequências devastadoras. A mensagem mais importante que você precisa lembrar é que você tem o poder de reduzir seu risco de derrame. Medir a pressão arterial regularmente, manter uma alimentação saudável para o coração, praticar atividades físicas e reconhecer os primeiros sinais de alerta pode ser o segredo para continuar independente e evitar um derrame que mudaria sua vida para sempre.
Quanto mais cedo você agir, maiores serão suas chances de se proteger e viver com mais saúde e qualidade de vida. Número 5. Declínio cognitivo. O declínio cognitivo e suas complicações são uma das realidades mais dolorosas do envelhecimento. A perda lenta de memória, raciocínio e independência não acontece da noite para o dia. Ela se arrasta aos poucos, começando com pequenas mudanças fáceis de ignorar. No entanto, com o passar dos anos, esses lapsos se tornam mais frequentes e graves. Atividades simples, como gerenciar tarefas diárias, reconhecer rostos familiares ou tomar decisões acertadas, tornam-se desafiadoras. Para muitos, esse declínio não é apenas um incômodo, pode evoluir para demências debilitantes, como a doença de Alzheimer. A demência não afeta apenas a mente, mas coloca todo o corpo em risco. Com a perda da função cognitiva, a capacidade de cuidar da própria saúde também diminui. Lembrar de tomar medicamentos, manter uma alimentação equilibrada ou reconhecer os sintomas de uma doença torna-se cada vez mais difícil. Muitos idosos com demência esquecem de beber água suficiente, o que pode levar à desidratação perigosa. Outros comem de forma inadequada, resultando em deficiências nutricionais ou ganho de peso, aumentando o risco de doenças graves. Além disso, os acidentes domésticos se tornam uma grande ameaça. Esquecer o fogão ligado, deixar portas destrancadas ou sair sem segurança são riscos que podem ser fatais. Com o avanço do declínio cognitivo, muitas pessoas perdem a independência. Em estágios mais avançados, viver sozinho pode se tornar inseguro e, sem os cuidados adequados, a saúde pode se deteriorar rapidamente. O mais preocupante é que, muitas vezes, os sinais iniciais passam despercebidos. Esquecer nomes, perder objetos importantes ou ter dificuldades para acompanhar conversas são sintomas frequentemente atribuídos ao envelhecimento normal. No entanto, esses pequenos sinais podem ser alertas precoces de que algo está mudando no cérebro. Quanto mais cedo você agir, maiores serão suas chances de retardar a progressão e manter uma mente saudável por muitos anos. A boa notícia é que existem formas eficazes de proteger o cérebro. Manter-se mentalmente ativo é essencial. Assim como os músculos do corpo, o cérebro precisa de exercícios para se manter forte. Ler, aprender novas habilidades, resolver quebra-cabeças e participar de conversas profundas são formas eficazes de manter o cérebro engajado e reduzir o risco de declínio cognitivo. E aqui está um fato surpreendente. O exercício físico é tão importante para a saúde do cérebro quanto a atividade mental. Movimentar-se regularmente melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, ajudando a preservar a memória e a função cognitiva. Outro fator essencial é a interação social. O isolamento e a solidão aceleram drasticamente o declínio mental. Ter conversas regulares, encontrar-se com amigos e se envolver com a comunidade são atitudes que ajudam a manter o cérebro afiado por mais tempo. Quanto mais desafiamos nossa mente com novas experiências e interações significativas, mais resiliente ela se torna. A alimentação também desempenha um papel fundamental. O que você come afeta diretamente a saúde do seu cérebro. Alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3, antioxidantes e vitaminas, como folhas verdes, frutas vermelhas e nozes, ajudam a protegê-lo contra o declínio cognitivo. Por outro lado, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, açúcar e gorduras prejudiciais aumenta a inflamação no cérebro e eleva o risco de demência. Um cérebro saudável começa com um corpo saudável, e as escolhas que você faz hoje moldam como você pensará e funcionará nos próximos anos. A perda da função cognitiva não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Ao adotar hábitos saudáveis, mantendo-se mentalmente e fisicamente ativo, socialmente engajado e fazendo escolhas alimentares inteligentes, você pode reduzir significativamente seu risco. Seu cérebro é como qualquer outra parte do seu corpo. Quanto mais você cuida dele, mais forte e saudável ele permanece. Ao encerrar este vídeo, reserve um momento para refletir sobre tudo o que abordamos: doença cardíaca, quedas, problemas respiratórios, derrame e declínio cognitivo. Essas 5 causas são responsáveis por grande parte das mortes após os 75 anos. Mas aqui está algo essencial para lembrar: elas não são inevitáveis. A maioria das pessoas não percebe o quanto tem controle sobre a própria saúde, e, muitas vezes, quando percebem, já é tarde demais. A verdade é que pequenas escolhas consistentes, começando hoje, podem adicionar anos de força, clareza e independência à sua vida. Ninguém gosta de pensar no envelhecimento, mas ignorar esses riscos não os faz desaparecer.
A boa notícia é que a conscientização lhe dá poder. Conhecer os sinais, tomar medidas preventivas e priorizar sua saúde significa que você não precisa viver com medo do futuro. Em vez de se concentrar nas limitações, você pode focar na longevidade, na força e em aproveitar a vida ao máximo. Agora, pense nos seus próprios hábitos diários. Existem áreas em que você pode fazer pequenas melhorias. Talvez seja adotar uma alimentação mais saudável, se movimentar mais, fazer exames médicos regulares ou manter-se social e mentalmente ativo. Seja qual for o seu passo inicial, lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez. Mesmo um pequeno avanço na direção certa pode colocá-lo no caminho para uma vida mais longa e saudável. Nesta fase da vida, seu bem-estar é seu maior patrimônio. Quanto mais você o protege, mais pode aproveitar o tempo com seus entes queridos, manter sua independência e viver sem medo de problemas de saúde evitáveis. Todos os dias são uma nova oportunidade de cuidar de si mesmo, e as escolhas que você faz hoje podem determinar o quão forte e capaz você estará no futuro. Obrigado por estar conosco hoje. Agora queremos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe algo que você aprendeu neste vídeo e como pretende aplicar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos motiva e nos encoraja a continuar trazendo conteúdos relevantes para você. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem pode se beneficiar dessas informações. Seu apoio é essencial para continuarmos criando conteúdos que informam e inspiram. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor, para enfrentar qualquer dor.